Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoas lindas, pessoas maravilhosas. Bem-vindo ao nosso Clube do Livro Hábitos Atômico. Sexta-feira e eu já tenho notícias para vocês. Sim, teremos leitura no sábado, né? Porque a nossa meta é chegar na página 126 e nós vamos fazer isso. Então, vamos lá para a nossa leitura. O contexto é o estímulo. Os estímulos ou gatilhos que desencadeiam um hábito pode começar de maneira muito específica, mas com o passar do tempo, seus hábitos se associam não apenas a um único gatilho, mas a todo o contexto que cerca o comportamento. Por exemplo, muitas pessoas bebem mais em situações sociais do que jamais beberiam sozinhas. O gatilho raramente é um estímulo único, mas sim toda a situação. Ver seus amigos pedindo bebidas, ouvir a música no bar, ver a cerveja sendo servida. Vocês viram que não é um gatilho só? São vários gatilhos que vai explodindo na sua cara? E muitas vezes, para você colocar um hábito novo, você coloca um estímulo só. Ah, é a roupa da academia na minha frente. Só que tem uma TV na sua frente que é outro estímulo, tem a casa suja na sua frente que é outro estímulo. Então você vai ter que colocar mais estímulos para fazer aquele hábito novo. Entende? Como pode melhorar? Mentalmente, atribuímos nossos hábitos aos locais em que ocorrem. A casa, o escritório, a academia. Cada local desenvolve uma conexão com certos hábitos e rotinas. Você estabelece um relacionamento particular com os objetos em sua mesa, os itens na bancada de sua cozinha, as coisas no seu quarto. Nosso comportamento não é definido pelos objetos no ambiente, mas pelo nosso relacionamento com eles. Na verdade, essa é uma maneira útil de pensar sobre a influência do ambiente em seu comportamento. Pare de pensar no ambiente como um conjunto de objetos. Comece a pensar nele com base nos relacionamentos. Comece a pensar nele, pense em como interage com os espaços ao seu redor. Para uma pessoa, o sofá é um lugar onde ela lê por 1 hora toda noite. Para outra, o mesmo sofá é o local em que assiste a televisão e toma sorvete depois do trabalho. Entendeu? O que é o sofá para você? Pessoas diferentes podem ter diferentes memórias e, portanto, hábitos diferentes associados ao mesmo lugar. A boa notícia? Você pode se treinar para associar um hábito específico a um determinado contexto. Em um estudo, cientistas instruíram insones a irem para a cama apenas quando estiverem cansados. Se não conseguissem adormecer, deveriam se sentar em um cômodo diferente até que sentissem sono. Com o tempo, eles começaram a associar o contexto de sua cama com a ação de dormir, e ficou mais fácil adormecer rapidamente quando iam para a cama. Seu cérebro aprendeu que dormir, não mexer em seus telefones, assistir à televisão, olhar para o relógio, era a única ação que aconteceria naquele ambiente. Entendeu? O poder do contexto também revela uma estratégia importante. É mais fácil mudar os hábitos em um novo ambiente. Ai, mudei de casa, mudei de cidade, mudei de academia, né? Ajuda a fugir dos estímulos e gatilhos sutis que levam seus hábitos atuais. Vá para um lugar novo, um café diferente, um banco no parque, um conto do seu quarto que raramente usa e crie uma nova rotina. É mais fácil associar um novo hábito a um novo contexto do que construir um novo hábito na presença de estímulos concorrentes. Pode ser difícil ir para a cama cedo se costuma assistir à televisão no seu quarto todas as noites. Pode ser difícil estudar na sala. A gente não tem TV no quarto por conta disso. Pode ser difícil estudar na sala de estar sem se distrair se é lá que sempre joga videogame. Mas quando você sai do seu ambiente normal, deixa suas tendências comportamentais para trás. Não está mais lutando contra antigos estímulos ambientais, o que permite que novos hábitos se formem
sem interrupção. Quer pensar de forma mais criativa? Vá para uma sala maior, um pátio na cobertura de um prédio ou uma arquitetura ampla. Ou sai do seu apartamento e desce para o hall. Tire uma folga do espaço onde trabalha diariamente, que também está ligada aos seus padrões de pensamentos atuais. Está tentando se alimentar de forma mais saudável? É provável que você faça compras no piloto automático, no supermercado de costume. Experimente um novo mercado. Você pode achar mais fácil evitar alimentos não saudáveis quando seu cérebro não sabe automaticamente onde eles estão na loja. Quando não conseguir ir para um ambiente totalmente novo, redefina ou reorganize o atual. Crie um espaço separado para o trabalho, estudo, exercício, entretenimento e cocção. Um mantra que considero muito útil é um espaço, um uso. Às vezes dá, nem sempre dá, né, gente? Quando eu comecei minha carreira como empreendedor, costumava trabalhar no meu sofá ou na mesa da cozinha. À noite, eu tinha muita dificuldade em parar de trabalhar. Não havia divisão clara entre final do expediente e o início do tempo pessoal. A mesa da cozinha era meu escritório ou o local em que fazia minhas refeições? O sofá era para relaxar ou para enviar e-mails? Tudo acontecia no mesmo lugar. Alguns anos depois, finalmente consegui me mudar para uma casa, com uma sala separada para o meu escritório. De repente, o trabalho era algo que acontecia aqui, e a vida pessoal era algo que acontecia lá fora. Foi mais fácil desligar o lado profissional do meu cérebro, quando havia uma linha divisória clara entre a vida profissional e a doméstica. Cada ambiente tinha um uso principal. A cozinha era para cozinhar, o escritório para trabalhar. Sempre que possível, evite misturar o contexto de um hábito com outro. Quando começa a misturar contextos, você começa a misturar hábitos. E os mais fáceis geralmente vencem. Ficar assistindo TV. Essa é uma das razões pelas quais a versatilidade da tecnologia moderna é tanto um ponto positivo quanto negativo. Você pode usar seu telefone para todos os tipos de tarefas, o que o torna um dispositivo poderoso. Mas quando é possível usar seu telefone para fazer praticamente tudo, fica difícil associá-lo a um sofá só tarefa. Você quer ser produtivo, mas também está condicionado a navegar nas redes sociais, verificar e-mails e jogar sempre que pega o telefone. É uma confusão de estímulos. Por isso que tem gente que tem 2 celulares, o celular do trabalho e o celular do lazer. Você pode estar pensando, você não entende. Moro em São Paulo, meu apartamento é do tamanho de um smartphone. Preciso que cada cômodo desempenhe vários papéis. Bastante justo. Se seu espaço é limitado, divida-o em zonas de atividade. Uma cadeira para ler, uma mesa para escrever, uma mesa para comer. Faça o mesmo com seus espaços digitais. Conheço um escritor que usa seu computador apenas para escrever, seu tablet apenas para leitura e seu telefone apenas para usar mídias sociais e enviar mensagens de texto. Todo hábito deveria ter um lar. Ou o modo mais simples, gente. Na hora que faz assim, pega a hora do trabalho. Ah, é de manhã que eu vou trabalhar no celular. Você coloca a capinha do trabalho. Aí à tarde já posso ter lazer. Você tira a capinha do trabalho, põe a capinha do lazer, virou outro celular. Pronto. Um estímulo visual para te lembrar que você está naquele celular só para trabalho. Se conseguir manter essa estratégia, cada contexto ficará associado a um hábito e a um modo de pensamento específicos. Os hábitos prosperam sobre circunstâncias previsíveis, como essas. O foco surge automaticamente quando você se senta em sua mesa de trabalho. O relaxamento é mais fácil se estiver em um espaço projetado para essa finalidade. O sono vem rapidamente quando é a única coisa que acontece no seu quarto. Se quer ter comportamentos estáveis e previsíveis, você precisa de um ambiente estável e previsível.
Um ambiente estável em que tudo tem um lugar e um propósito é um ambiente em que os hábitos se formam facilmente. Resumo do capítulo: pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças no comportamento ao longo do tempo. Vou repetir: pequenas mudanças no contexto levam a grandes mudanças no comportamento ao longo do tempo. É uma pequena mudança você pegar o seu cartão e deixar ele em casa. E só andar com essa nota de R$ 100. Todo hábito é iniciado por um estímulo ou gatilho. É mais provável que notemos os estímulos que se destacam. Torne os estímulos de bons hábitos óbvios em seu ambiente. Gradualmente, seus hábitos acabam associados não a um único gatilho, mas a todo o contexto que envolve o comportamento. O contexto se torna o estímulo. Então, crie contextos que façam você fazer aquilo que você deseja fazer. É mais fácil construir novos hábitos em um novo ambiente, porque você não precisa lutar contra os velhos estímulos. Se sua casa está impregnada de velhos hábitos, que tal mudar os móveis de lugar, pintar a cor da parede, de modo que ela vai estimular os novos hábitos? Capítulo 7. O segredo do autocontrole. Em 1971, quando a Guerra do Vietnã se aproximava de seu 16º ano, o congressista Robert Steele, de Connecticut, e Morgan Murphy, de Illinois, fizeram uma descoberta que surpreendeu o público norte-americano. Ao visitar as tropas, descobriram que mais de 15% dos soldados dos Estados Unidos em serviço eram viciados em heroína. Pesquisas complementares revelaram que 35% dos militares do Vietnã haviam experimentado heroína e 20% estavam viciados. O problema era ainda pior do que se pensava inicialmente. A descoberta levou a um alvoroço em Washington, que, dentre outras coisas, levou à criação do Escritório de Ação Especial de Prevenção ao Abuso de Drogas, sob o comando do presidente Nixon, para promover a prevenção e a reabilitação e acompanhar os membros dependentes em sua volta para casa. Lee Robbins era um dos pesquisadores responsáveis. Em uma descoberta que lançou por terra todas as crenças até então aceitas sobre o vício, Robbins revelou que quando soldados que haviam sido usuários de heroína voltavam para casa, apenas 5% retomavam o vício dentro de um ano, e apenas 12% recaía dentro de 3 anos. Em outras palavras, aproximadamente 9 entre 10 soldados que usavam heroína no Vietnã eliminaram o vício quase da noite para o dia. Essa descoberta contradizia a visão predominante na época, que considerava a dependência da heroína uma condição permanente e irreversível. Em vez disso, Robbins revelou que os vícios poderiam desaparecer espontaneamente se houvesse uma mudança radical no ambiente. No Vietnã, os soldados passavam o dia todo cercados de estímulos que acionavam o uso da heroína. A droga era de acesso fácil. Eles viviam mergulhados no estresse constante de guerra. Criavam vínculos de amizades com outros soldados que também eram usuários de heroína e estavam a milhares de quilômetros de casa. No entanto, uma vez que o soldado retornava aos Estados Unidos, ele se via em um ambiente livre desses gatilhos. Quando o contexto mudava, o mesmo acontece com o hábito. Compare essa situação com a de um usuário típico de drogas. Alguém se torna viciado em casa ou com os amigos, vai a uma clínica para ficar limpo. Um ambiente desprovido de todos os estímulos ambientais que induzem seu hábito. E retorna ao antigo bairro com todos os gatilhos anteriores que o levavam a se viciar. Não é de admirar que normalmente os números sejam exatamente o oposto daqueles do estudo do Vietnã. Em geral, 90% dos usuários de heroína sofrem recaídas quando saem da clínica de reabilitação e voltam para casa. Os estudos sobre o Vietnã contrariam muitas de nossas crenças culturais sobre maus hábitos, porque desafiam a associação convencional de comportamento doentio com fraqueza moral.
Se você tem excesso de peso, é fumante ou viciado, deve ter ouvido durante toda a sua vida que isso é falta de autocontrole. Talvez até mesmo que você é uma pessoa ruim. A ideia de que um pouco de disciplina resolveria todos os nossos problemas está profundamente arraigada em nossa cultura. No entanto, pesquisas recentes demonstram algo diferente. Quando cientistas analisam pessoas que parecem ter um tremendo autocontrole, verifica-se que os indivíduos não são tão diferentes daqueles que têm dificuldades em se controlar. O que acontece, na verdade, é que pessoas disciplinadas são melhores em estruturar suas vidas de uma forma que não exija força de vontade ou autocontrole hercúleos. Em outras palavras, eles passam menos tempo em situações tentadoras. Entendeu por que o seu cartão vai ficar em casa? Deixa ele descansar, tá? Ele tá cansado. Aquele limite lá que você usou, deixa ele cansadinho. Deixa ele em casa descansando. As pessoas com mais autocontrole são tipicamente aquelas que precisam exercê-lo minimamente. É mais fácil praticar o autocontrole quando você não tem que usá-lo com muita frequência. Então, sim, perseverança, garra e força de vontade são essenciais para o sucesso. Mas a maneira de melhorar essas qualidades não é desejar que você seja uma pessoa mais disciplinada, mas criar um ambiente mais disciplinado. Essa ideia que desafia o senso comum faz ainda mais sentido quando você entende o que acontece quando um hábito é formado no cérebro. Um hábito que foi condicionado na mente está pronto para ser usado sempre que a situação pertinente surge. Quando Patty Howe, uma terapeuta de Austin, Texas, começou a fumar, costumava fumar enquanto andava a cavalo com um amigo. Em determinado momento, ela parou de fumar e conseguiu se manter longe do vício por anos. Ela também parou de andar de cavalo. Décadas mais tarde, ao retornar aos passeios a cavalo, viu-se novamente desejando um cigarro pela primeira vez em anos. Os estímulos ainda estavam internalizados, ela só não se expunha a eles há muito tempo. Uma vez que o hábito tenha sido codificado, o desejo de agir surge sempre que estímulos ambientais reaparecem. Essa é uma das razões pelas quais as técnicas de mudança de comportamento podem sair pela culatra. Envergonhar as pessoas obesas com apresentações sobre perda de peso pode fazer com que se sintam estressadas e, como resultado, muitas pessoas retomam suas estratégias preferidas de enfrentamento: comer demais. Mostrar fotos de pulmões enegrecidos para fumante leva a níveis mais altos de ansiedade, o que leva muitas pessoas a procurar um cigarro. Se você não prestar atenção nos estímulos, poderá provar o exato comportamento que deseja interromper. Os maus hábitos são autocatalíticos. O processo se retroalimenta. Eles provocam os sentimentos que tentam entorpecer. Você se sente mal? Então come junk food. Porque comer o junk food, você se sente mal. Assistir à televisão faz você se sentir preguiçoso. Então você assiste mais televisão, porque não tem energia para fazer qualquer outra coisa. Preocupar-se com sua saúde faz com que fique ansiosa, o que faz com que fume para aliviar a ansiedade, o que piora ainda mais a saúde, e logo se sentirá mais ansiosa. É um espiral descente, um trem desgovernado de maus hábitos. Pesquisadores referem-se a esse fenômeno como desejo induzido por estímulo. Um gatilho externo cria um desejo compulsivo de repetir um mau hábito. Uma vez que você percebe uma coisa, começa a desejá-la. Esse processo está acontecendo o tempo todo, muitas vezes sem nos darmos conta. Cientistas descobriram que mostrar aos viciados uma foto da cocaína por apenas 33 milissegundos estimula o caminho da recompensa no cérebro e provoca o desejo. Essa velocidade é rápida demais para ser registrada conscientemente pelo cérebro. Os viciados não conseguem nem mesmo identificar o que tinham visto, mas ansiavam pela droga
na mesma, da mesma forma. Moral da história? Você pode quebrar um hábito, mas é improvável que o esqueça, uma vez que os sulcos mentais do hábito tenham sido criados em seu cérebro. São quase impossíveis de serem removidos completamente, mesmo que não sejam usados por um bom tempo. Isso significa que simplesmente resistir à tentação é uma estratégia ineficaz. E é por isso, minha amiga, que você conseguiu equilibrar as suas contas e você criou contas novamente. É difícil manter uma atitude zen em uma vida cheia de interrupções. É preciso muita energia. No curto prazo, você pode escolher dominar a tentação. Em longo prazo, nos tornamos um produto do ambiente em que vivemos. Para ser franco, nunca vi alguém manter hábitos positivos de forma consistente em um ambiente negativo. Uma abordagem mais confiável é eliminar os maus hábitos pela raiz. Uma das maneiras mais práticas de acabar com eles é reduzir a exposição aos estímulos que os desencadeiam. Guarda o cartão de crédito em casa. Só compra presente no aniversário e Natal. Comer fora só uma vez por semana. Vamos lá? Se não consegue trabalhar, deixe o telefone em outro cômodo por algumas horas. Você está continuamente sentindo que não é boa o suficiente? Pare de seguir as contas nas mídias sociais que provocam ciúme e inveja. Se está perdendo muito tempo assistindo a televisão, remova-a do quarto. Ou coloca ela para desligar automaticamente. Se está gastando muito dinheiro com produtos eletrônicos, para de ler as desenhas dos últimos equipamentos de tecnologia. Eu cliquei no cancelar a assinatura de vários e-mails que eu recebia, para parar de aparecer aquele monte de propaganda. Se estiver jogando videogame em excesso, desconecte o console e coloque em um armário após cada uso. Essa prática é uma inversão da primeira lei da mudança de comportamento. Ao invés de torná-lo claro, você pode torná-lo invisível. Muitas vezes me surpreendo com quanto essas mudanças simples são eficazes, removendo um único estímulo e todo o hábito desaparece. O autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo. Você pode ser capaz de resistir à tentação uma ou duas vezes, mas é improvável que consiga reunir a força de vontade para vencer seus desejos todas as vezes. Em vez de convocar uma nova dose de força de vontade sempre que quiser fazer certa coisa, sua energia seria melhor aproveitada para otimizar o seu ambiente. Esse é o segredo do autocontrole. Torne os estímulos de seus bons hábitos claros e os dos maus invisíveis. Resumo do capítulo: a inversão da primeira lei da mudança de comportamento é torná-lo invisível. Uma vez que um hábito é formado, é improvável que seja esquecido. Pessoas com autocontrole elevado tendem a gastar menos tempo em situações tentadoras. É mais fácil evitar do que resistir à tentação. Uma das maneiras mais práticas de eliminar um mau hábito é reduzir a exposição aos estímulos que o desencadeia. O autocontrole é uma estratégia de curto, não de longo prazo. Como criar um bom hábito? A primeira lei. Preencha a avaliação dos hábitos, anote seus hábitos atuais para se conscientizar deles. Então, nós vamos tornar eles claros anotando seus hábitos. Depois, use as intenções de implementação. Eu irei comportamento às tal hora. Depois, use o empilhamento de hábitos. Depois do hábito atual, eu irei fazer o hábito novo. Depois, redesenhe seu ambiente. Torne os estímulos dos bons hábitos claros e visíveis. A segunda lei, torne ele atraente. Terceira lei, torne ele fácil. Quarta lei, torne-o satisfatório. Como se livrar de um mau hábito?
Primeira lei. Então, nós vamos tornar ele invisível. Reduz a exposição, remova os estímulos de seus maus hábitos. Guarda o cartão. Segunda lei, torne-o desinteressante. Tira o aplicativo da Shopee do celular, para de assinar, clica lá nos e-mails para você não receber mais propaganda, tá? Terceira lei, torne-o difícil. Quarta lei, torne-o insatisfatório. Você pode imprimir uma versão completa desse roteiro de hábitos. Aí ele coloca www.altabooks.com.br. Procure pelo nome do livro, o ISBN. A segunda lei, nós vamos tornar os hábitos atraentes. Capítulo 8. Como tornar um hábito irresistível. Na década de 1940, o cientista holandês chamado Nico Tinbergen realizou uma série de experimentos que transformaram nossa compreensão do que nos motiva. Tinbergen, que acabou ganhando um prêmio Nobel por seu trabalho, investigava gaivotas prateadas. As aves cinzentas e brancas frequentemente vistas voando pela costa da América do Norte. Gaivotas prateadas adultas têm um pequeno ponto vermelho no bico. E Tinbergen notou que os filhotes recém-nascidos bicavam esse local sempre que queriam comida. Para começar o experimento, ele criou uma coleção de falsos bicos de papelão, onde uma cabeça sem corpo. Apenas uma cabeça sem corpo. Quando os pais saíram, ele foi até o ninho e ofereceu esses bicos aos filhotes. Os bicos eram falsificações óbvias, e ele assumiu que os filhotes os rejeitariam por completo. No entanto, quando as pequenas gaivotas viram a mancha vermelha no bico de papelão, bicaram como se fossem os de suas mães. Eles tinham uma clara preferência por essas manchas vermelhas, como se estivessem sido geneticamente programados no nascimento. Logo, Tinbergen descobriu que quanto maior a mancha, mais rápido os filhotes bicavam. Em determinado momento, ele criou um bico com 3 grandes pontos vermelhos. Quando o colocou sobre o ninho, os filhotes ficaram loucos, bicavam as manchas vermelhas como se fossem o bico mais maravilhoso que já haviam visto. Tinbergen e seus colegas descobriram um comportamento similar em outros animais. Por exemplo, o ganso bravo é uma ave que nidifica no chão. Ocasionalmente, conforme a mãe se move no ninho, um dos ovos acaba rolando para fora. Sempre que isso acontece, o ganso vai até o ovo e usa seu bico e pescoço para puxá-lo de volta para o ninho. Tinbergen descobriu que o ganso empurrava qualquer objeto redondo próximo, como uma bola de bilhar ou lâmpada para o ninho. Quanto maior o objeto, maior a resposta. O ganso fez um esforço ainda maior para empurrar uma bola de vôlei e se sentar em cima. Como os filhotes de gaivota bicando automaticamente os pontos vermelhos, o ganso estava seguindo uma regra instintiva. Quando vejo um objeto redondo por perto, preciso rolá-lo de volta para o ninho. Quanto maior o objeto redondo, mais eu devo tentar recuperá-lo. É como se o cérebro de cada animal estivesse pré-programado com certas regras de comportamento. E quando se depara com uma versão exagerada dessa regra, ele se ilumina como uma árvore de Natal. Os cientistas referem-se a esses gatilhos exagerados como estímulos supranormais ou superestímulos. Um estímulo supranormal é uma versão aumentada da realidade, como um bico com 3 pontos vermelhos ou um ovo do tamanho de uma bola de vôlei, e provoca uma resposta mais forte do que a normal. Os seres humanos também são propensos a gostar de versões exageradas da realidade. A junk food, por exemplo, leva nossos sistemas de recompensa a um frenesi. Depois de passar centenas de milhares de anos caçando e colhendo frutos na natureza, o cérebro humano evoluiu para valorizar o sal, o açúcar e a gordura. Tais alimentos são frequentemente densos em calorias e eram bastante raros
quando nossos ancestrais perambulavam pela savana. Quando você não sabe de onde vem sua próxima refeição, comer o máximo possível é uma excelente estratégia de sobrevivência. Hoje, no entanto, vivemos em um ambiente rico em calorias. A comida é abundante, mas seu cérebro continua a desejá-la como se fosse escassa. Atribuir um alto valor a sal, açúcar e gordura não é mais vantajoso para a nossa saúde. Mas o desejo persiste porque os centros de recompensa do cérebro não se alteraram por cerca de 50 mil anos. A moderna indústria alimentícia depende do prolongamento dos nossos instintos paleolíticos, além do propósito evolutivo. Um dos principais objetivos da ciência dos alimentos é criar produtos mais atraentes para os consumidores. Quase todos os alimentos em um saco, caixa ou pote foram mergulhados de alguma forma, mesmo que apenas com aromatizante adicional. As empresas gastam milhões de dólares para descobrir o nível mais satisfatório de crocância em uma batata frita ou a quantidade perfeita de gás em um refrigerante. Departamentos inteiros se dedicam a aperfeiçoar a sensação de um produto na boca, uma qualidade conhecida como orosensação. As batatas fritas, por exemplo, são uma combinação poderosa, douradas e crocantes por fora, claras e macias por dentro. Outros alimentos processados intensificam o contraste dinâmico, que se refere a itens com uma combinação de sensação, como crocante e cremoso. Imagina a textura do queijo derretido em cima de uma crosta de pizza crocante. Ou a crocância de biscoitos recheados combina com seu recheio macio. Com alimentos naturais e não processados, você tende a experimentar as mesmas sensações repetidas vezes? Qual o gosto da 17ª garfada de couve? Depois de alguns minutos, seu cérebro perde o interesse e você começa a se sentir satisfeito. Mas alimentos com alto contraste dinâmico mantêm a experiência nova e interessante, estimulando você a comer mais. Então, eles fazem uma comida que te estimule em cheiro, crocância, para você comer mais. Em última análise, essas estratégias permitem aos cientistas de alimentos encontrar o ponto de felicidade para cada produto. A combinação exata de sal, açúcar e gordura que estimula seu cérebro e faz com que queira mais. Sim, porque eles querem que você coma mais. O resultado é claro, é que você come demais, porque os alimentos hiperpalatáveis são mais atraentes para o cérebro humano. Como Stephen Guinnett, neurocientista especializado em comportamento alimentar e obesidade, diz: ficamos muito bons em acionar nossos próprios gatilhos. A moderna indústria de alimentos e os hábitos excessivos que ela gerou são apenas um exemplo da segunda lei da mudança de comportamento. Torne-o atraente. Quanto mais atraente é uma oportunidade, mais provável é que se torne criadora de hábito. Olha a sua volta. A sociedade está repleta de versões altamente projetadas da realidade que são mais atraentes do que o mundo em que nossos ancestrais evoluíram. As lojas apresentam manequins com quadris e seios exagerados para vender roupas. As mídias sociais oferecem mais curtidas e elogios em poucos minutos do que conseguimos no escritório ou em casa. A pornografia online combina cenas estimulantes em uma taxa que seria impossível de reproduzir na vida real. Propagandas são criadas com a combinação de iluminação ideal, maquiagem profissional e edições de Photoshop. Nem a modelo se parece com ela mesma na imagem final. Esses são os estímulos supranormais do nosso mundo moderno. Eles exageram características que são naturalmente atraentes para nós. Lembra? Os bicos vermelhos? E o resultado é que nossos instintos vão à loucura, levando-nos a hábitos de compras, uso de mídias sociais, pornografia e alimentares excessivos, entre outros. Se a história servir de guia, as oportunidades do futuro serão mais atraentes que as de hoje. A tendência é que as recompensas se tornem mais concentradas e os estímulos mais atraentes. A junk food é uma forma mais concentrada de calorias,
do que os alimentos naturais. Destilados são uma forma mais concentrada de álcool do que a cerveja. Os videogames são uma forma de jogo mais intensa do que os tabuleiros. Comparadas à natureza, essas experiências compactas e recheadas de prazer são difíceis de resistir. Temos os cérebros de nossos ancestrais, mas tentações que eles nunca tiveram que enfrentar. Se quiser aumentar as chances de que um comportamento ocorra, você precisa torná-lo atraente. Ao longo de nossa discussão da segunda lei, nosso objetivo é aprender como tornar nossos hábitos irresistíveis. Embora não seja possível transformar todo hábito em estilo supranormal, podemos tornar qualquer hábito mais atraente. Para isso, devemos começar a entender o que é um desejo e como ele funciona. Começamos examinando uma assinatura biológica que todos os hábitos compartilham: o pico da dopamina. E aí, sim, gente, a gente está na página 116. A nossa meta é a página 126. Então, sábado, teremos leitura para o nosso Clube do Livro. Vejo vocês amanhã, às 8 da manhã. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.